Se uma pessoa está vendo vultos com recorrência, o que será que isso significa? O que será que isso quer dizer? Eu tenho ouvido relatos de muitas pessoas falando: Cami, eu tenho visto vultos e pessoas da minha família também têm visto vultos. O que isso significa? O que isso quer dizer? Qual é a mensagem que o mundo espiritual está te enviando? Bom, desde a minha infância, eu já via vultos, tá? Então é algo assim que eu já passei por muitas experiências e eu quero falar para vocês não se assustarem, e vocês vão receber uma direção da parte do Senhor e também vão entender o porquê que muitos têm visto vulto. Me conta aqui nos comentários, alguma vez você já viu algum vulto, o que aconteceu? E quando você viu, o que você fez? Qual é a atitude que a pessoa deve tomar? Será que é ficar assustado, como eu tenho visto muitas pessoas, que até quer dormir do lado de fora da casa, né? Porque dentro de casa tem um vulto passeando para lá e para cá. Vulto vai para o quarto, vulto vai para a cozinha, vulto senta no sofá. Eles estão achando agora que são até os hóspedes, né, na casa da pessoa. Mas será que é o vulto que tem que ganhar território ou é a pessoa que tem que se levantar na autoridade do nome do Senhor Jesus e expulsar estes vultos? Quer eles sejam demônios ou até mesmo espíritos humanos. A paz do Senhor Jesus. Se você não me conhece, eu sou a pastora Camila Rocha, mentora de batalha espiritual. Se inscreve aqui nesse canal. Já deixa um like, deixa o seu comentário contando as suas experiências com visão de vulto. E compartilha esse vídeo, porque pode ter alguém precisando de ajuda exatamente com esse assunto e não sabe com quem falar e nem conversar. Mas hoje a gente vai estar falando sobre isso, que acontece bastante quando nós temos, por exemplo, batalhas espirituais. E existe um porquê dos vultos ficarem aparecendo. Eles não aparecem do nada, mas você vai saber que por uma porta eles entraram e por 7 eles vão ter que sair no nome do Senhor Jesus. Um vulto, normalmente, você não vê todo o formato dele. Geralmente você vê algo mais borrado ou você pode ver algo que é como uma fumaça, que se locomove rapidamente de um lugar a outro. Eu sei, parece assustador, mas para quem aí já está acostumado a conviver com batalha espiritual, quem trabalha com o Ministério de Libertação, sabe que isso é algo que acontece até bastante, mas você precisa aprender a reagir. Na palavra do Senhor, na Bíblia, nova versão transformadora, que é a NVT, livro de Jó, capítulo 4, versículo 15 ao 17, vai dizer: um espírito passou diante do meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Um espírito parou, mas não pude ver a sua forma. Um vulto estava diante dos meus olhos. Então isso muitas vezes acontece com a gente. Por exemplo, no meu caso, desde pequena, eu já via muitos vultos, passando de um lado, passando para o outro. Obviamente eu me assustava muito, né? Porque eu era uma criança. E muitas pessoas, até mesmo desde a sua infância, elas já têm essa interação com o mundo espiritual. E os olhos espirituais dessas pessoas já são, né, abertos aí e um pouco mais desenvolvidos, tá? Já aconteceu com você? Me conta se você é uma pessoa que na sua infância você via bastante vulto. Eu via bastante, até mesmo pela realidade da minha família, que naquela época não era uma família cristã tão firme. Ainda tinha algumas ligações com o reino espiritual das trevas. Mas em especial nesse vídeo aqui, existem 2 razões que eu vou trazer para vocês do porquê você está vendo vulto. Primeira coisa eu gostaria de fazer, né, aspas aqui, né, entre aspas aqui, eu gostaria de te falar que talvez você seja uma pessoa que tem um reflexo muito bom. Então, às vezes, você pode ter a impressão
de ter visto alguma coisa, tá bom? Por exemplo, eu já trabalhei em portaria de condomínio, onde eu tinha que estar atenta a muitos portões, garagens e outros lugares para garantir a segurança dos moradores. Então, normalmente, naturalmente, eu tenho um reflexo muito rápido, tá? Por também ter trabalhado com isso, tá? Agora, você tem que ter certeza daquilo que você está vendo, porque tem pessoas que não estão vendo vultos, tem pessoas que estão tendo reflexo, mas por alguns sinais espirituais, você vai saber se você está vendo vulto e o porquê de você estar vendo isso no mundo espiritual. Tem duas questões aqui que eu quero trazer muito forte que o Senhor falou comigo sobre o motivo pelo qual você pode estar vendo vultos, tá bom? Vamos lá. Número 1. Se você está vendo vultos com frequência, significa que, tá? Tem alguém enviando maldições e pragas. Tem alguém enviando algo do mundo espiritual, tá? Geralmente eles aparecem porque são coisa mandada. São coisa realmente aí enviada por alguém. Alguém pagou no mundo espiritual, tá? E aí esses espíritos, demônios, começam a atacar e começam a aparecer. Toda vez que um trabalho de feitiçaria ele é feito, você pode perceber que as coisas vão começar a ficar um pouco diferentes, tá? Também coloquei aí na observação pessoas enviando maldições para a tua vida. Pessoas que estão falando, né? E aí as pessoas não têm noção de que cada palavra sobre o mundo espiritual é acatado como uma ordem. Então, às vezes, tem alguém amaldiçoando você, sua casa, sua família, seu trabalho, seu ministério, seus filhos, seu casamento. E essa pessoa de um outro lado, enviando isso como palavras, libera ordens no mundo espiritual, ao qual os demônios têm legalidade para se utilizar do embase daquela palavra para atacar a sua vida. E aí você começa a ver vultos e sentir presenças estranhas, tá? Então, quando é enviado alguma coisa, alguma demanda no mundo espiritual, algo negativo, algo que foi pago para as trevas, a pessoa realmente ela começa a sentir algo estranho e aí ela vê o vulto, mas não é só isso. A pessoa começa a ficar assustada e como fala aqui na palavra do Senhor, quando Jó vê o vulto, ele se arrepia. Então não é somente sobre ver o vulto, mas também sobre outros sentidos espirituais que vão aguçar naquele momento, porque estão identificando uma presença no ambiente que não é normal, natural, comum e que não deveria também estar ali, tá bom? A presença de um vulto dentro da casa da pessoa vai fazer com que algumas coisas, né, venham a ficar estranhas e esquisitas. A pessoa vai começando a sentir, né, um ar de medo, uma atmosfera espiritual de medo. Gente, quem nunca teve medo de ficar em casa sozinho ou sozinha, porque sabia que se ficasse sozinho ou sozinha, iria ver alguma coisa. Então, normalmente, quando os vultos eles estão aparecendo, eles entraram no ambiente e aquilo ali vai causar um desequilíbrio. Então, essa pessoa passa a ter medo, a pessoa começa a ficar mais nervosa, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de confusão. Por exemplo, alguém libera uma praga, joga uma praga em alguém. Primeiro, né, que sem causa não vai penetrar, não tem como passar se não houver legalidade. Se passou, tem legalidade, tem brecha no mundo espiritual. Brecha remetido a pecado, tá? E aí cada pessoa tem um particular na sua própria vida que precisa corrigir. Mas, por exemplo, alguém libera uma praga. É acatado no mundo espiritual pelos demônios como uma ordem. Por exemplo, tomara que aquela pessoa fique doente. Tomara que aquela pessoa morra. Tomara que aquela pessoa se divorcie no seu casamento. Tomara que aquela pessoa venha perder o emprego.
Então, isso no mundo espiritual, os demônios vão se utilizar disso e atacar a pessoa. Aí a pessoa dentro da casa dela começa a ver vulto. Não somente isso, eles não aparecem por aparecer. Quando eles aparecem, é porque eles têm algo para fazer naquele ambiente. Lembra da pessoa que proferiu a maldição? Então aí a pessoa começa a sentir desânimo, doença, não tem mais vontade de trabalhar. Alguns problemas começam a surgir, né, no trabalho dessa pessoa, no casamento, etc. Alguém também pode proferir esta praga. Tomara que fique louca. Tomara que fique louco. Aquela ali é louca. Aquele ali é louco. Então isso libera sobre o mundo espiritual uma palavra, porque, gente, batalha espiritual são batalhas de palavra. Lembra de Jesus, Satanás no deserto? O embate deles não foi físico, foi dentro de palavra. Então alguém lá do outro lado disse, tomara que enlouqueça. E aí aparece um vulto na casa da pessoa. E aí a pessoa começa a ter ataque na mente. Coisas que a pessoa não pensava, a pessoa começa a pensar. Coisas que a pessoa, abominava, ela começa a achar por natural. Começa a tomar algumas atitudes que normalmente essa pessoa não tomaria e não faria isso, tá? Então aí é destrinchando aqui para vocês e Deus revelando realmente como que funciona o mundo espiritual. Se você tá se identificando, tá gostando, vai deixando um like, compartilha. Não esquece de comentar. E após esse vídeo aqui, faz um Camiflix. Tem bastante vídeo de batalha espiritual, muito interessante aqui nesse canal para você vir a aprender a se defender no mundo espiritual. E aí agora eu quero dar uma ênfase, número 2 aqui, nessa questão de coisas enviadas, tá? Gente, as ordens no mundo espiritual, elas precisam ser muito explícitas. Se você der uma ordem que não é coerente com a realidade do que está acontecendo no mundo espiritual, os demônios vão achar algum jeito de não obedecer. Então, por exemplo, a pessoa está vendo um vulto e aí ela discerne espiritualmente, o Espírito Santo revela para ela que foi por uma bruxaria que foi feita. Qual é a forma correta de expulsar este demônio? É exatamente falando, o porquê que ele está ali. Então, quando isso acontecer com você, caso isso vir a acontecer com você, você vai falar assim, demônios, espíritos mandados, coisa mandada, pagaram alguma coisa para você. Mas você agora vai sair daqui no nome de Jesus. Então o que acontece? O diabo, o reino espiritual das trevas, jamais quer que você venha ter acesso à revelação do que ele está fazendo. Uma forma de trabalho aí das trevas é exatamente confundir a pessoa para que a pessoa não saiba o porquê que aquele espírito e aqueles demônios estão ali. Porque aí você vai liberar a ordem certa e a ordem correta no mundo espiritual. Então, começou a aparecer vulto, você começou a se arrepiar, coisas estranhas começaram a acontecer. Você vê que a normalidade, do seu padrão de pensamento, por exemplo, já começou a ficar abalada. Por exemplo, quando alguém faz obras para querer enlouquecer a outra pessoa, precisa modificar a estrutura de pensamento dessa pessoa. Então, o que você tem que fazer? Tem que olhar e tem que expulsar, tá bom? Mandar embora. Repreender, tá? Como eu falei recentemente lá dentro, do Ministério Mentoria Dunamis, repreender é como dar uma advertência para Satanás, é como dar um aviso. Uma advertência é totalmente diferente de uma ordem de saída. No mundo espiritual, muitas vezes, pessoas que trabalham com intercessão precisam entender que as ordens no mundo espiritual, elas precisam ser claras e explícitas. Se você mandar amarra demônio, sai demônio, quebra a retaliação, não sei o que, fica algo meio confuso. Então, os espíritos malignos, os demônios vão olhar e vão falar, não está sendo liberada a ordem certa, não vou sair daqui, tá? E aí, quando você expulsa, você também tem que deixar um decreto aberto no mundo espiritual para que estes demônios não voltem, tá?
Então expulsou, mandou o demônio sair, libera um decreto no nome de Jesus no reino espiritual, dizendo: e vocês estão proibidos de voltar. Obviamente, meus queridos, pelo amor de Deus, Câmbio do Cajado aos 15 minutos está surgindo aqui nesse vídeo. Obviamente, você vai pedir perdão a Deus e fechar as brechas no mundo espiritual, tá? E tem muita gente que é cristã e que bate no peito e fala: não, eu não tenho brecha, eu não tenho brecha. Será que não tem brecha? Tem crente que tem mais brecha do que quem está no mundo. Porque muitas vezes essas pessoas são inocentes e ainda não conhecem aquilo que nós já conhecemos. Então a palavra de exortação, ela vem exatamente para nós, tá? Pra gente vir a se corrigir. Então presta atenção. Porque se tá aparecendo vulto, ele tá passando por algum lugar, alguém está deixando uma brecha, ou pessoas estão deixando muito mais que uma brecha, uma porta, uma janela, um portão e um prédio inteiro com portas abertas espirituais, para os espíritos malignos ficarem transitando de um lado para o outro, como se a casa dessa pessoa fosse um hotel. E aí, todo o tempo, eles estão ali, tá bom? O mais comum, quando as pessoas veem vulto, como já foi falado aqui, é a pessoa ver aquele borrado no mundo espiritual, né? Aquele borrado, geralmente algo meio borrado preto, uma sombra que passa de um lado para o outro, que a pessoa não consegue olhar e identificar o que é aquilo. Agora, se você é uma pessoa que fala assim pra mim: Cami, eu tô olhando e eu vejo o formato. É o formato de um homem, é o formato de uma mulher. Ou, por exemplo, também pode acontecer, é um formato de um cachorro, tá? Ou o formato de um gato. Algum formato desses, tanto de cachorro quanto de gato, tá? Interpretando corretamente, nós estamos falando aí realmente sobre bruxaria. Porque o cão, né, cachorro, tem um significado, uma simbologia no mundo espiritual. E o gato, no mundo espiritual, tem uma simbologia ligada à inveja, à magia e à espionagem espiritual também. Precisa discernir. Como faz para discernir, Cami? Como é que faz para discernir, para saber? Gente, casta de demônio só sai com jejum e oração. Tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar, tem que viver na santidade, tem que mudar de vida, tá? Tem que mudar comportamento, tem que alinhar a sua vida e arrumar as coisas que você sabe que não está correto e que não agradam ao Senhor, tá? E, por exemplo, tem pessoas que ela não vê o vulto todo momento, mas ela sente aqueles arrepios ruins, calafrios ruins, presenças ruins, tá? Descartando, obviamente, né, as questões físicas, naturais, normais, normal de saúde, e falando agora sobre o espiritual, tá? Então a pessoa começa a sentir arrepios. Quando a pessoa vem a sentir arrepios é porque está tendo uma interação no mundo espiritual. E se você sente um arrepio, aí você fala: Cami, eu não sei o que significa. Já falei aqui há muito tempo atrás em uma live sobre essa questão de arrepios, que você precisa saber identificar. Porque tanto pode ser para o positivo, como tem pessoas que sentem a presença de Deus e sentem os arrepios, quanto a pessoa pode sentir para o negativo, aonde quando ela vem sentir aqueles arrepios, tá? São presenças malignas. Então você precisa aprender a entender, discernir. Ore, jejue, abra jejuns e peça para Deus discernimento espiritual e discernimento de espíritos também, que é um dom para você saber o que está acontecendo, quem é que tá, quem é que foi, quem foi mandado, e obviamente buscando ao Senhor Jesus, ele vai revelar para você, e você obviamente andando na verdade, de acordo com a palavra do Senhor também, tá bom? Já deixou o like aqui nesse vídeo, por favor, em nome de Jesus, deixa o like. Outra coisa, se você vê e você se assusta demais, o mundo espiritual percebe que você está assustado com aquilo, tá? Gente, gostaria de pedir perdão para vocês, referente aos barulhos externos. Peço que vocês foquem aqui, né? Porque eu não posso parar de gravar por causa de barulhos externos, mas eu peço perdão em nome do Senhor Jesus. Retornando aqui, o mundo espiritual tem uma sensibilidade. E aí, quando o reino das trevas percebe que a pessoa ficou muito assustada,
tá? Eles acabam ganhando força, entendendo que o medo também é uma brecha no mundo espiritual. Então tem pessoas que ao ver o vulto, elas preferem se esconder embaixo da coberta do que levantar as suas mãos e falar: em nome de Jesus, saiam daqui. Coisa mandada, lembra disso. A próxima vez que você ver o vulto, gostaria eu que você não visse, mas se você trabalha com batalha espiritual, Ministério de Libertação, ou está em uma fase de libertação, isso pode vir a acontecer. Eu preciso preparar você para este momento no nome do Senhor Jesus. Você vai levantar a sua mão e vai falar assim, ó, coisa mandada. Quando você falar, meu amigo, minha amiga, coisa mandada, você já vai arrepiar. Se você vier realmente arrepiar em um calafrio, você vai ter certeza que estão ali dentro. Você vai falar, em nome de Jesus, saia e leve as suas bagagens com você. Porque quando eles vêm por coisa mandada, eles estão trazendo algo, tá? Que foi ali dado aos espíritos malignos, demônios, como uma tarefa para vir a atacar você. Então você vai falar, coisa mandada, saia daqui em nome de Jesus, leve suas bagagens em nome do Senhor Jesus e vocês estão proibidos de voltar. Mas esteja, meu querido, minha querida, revestido pelo poder e pela autoridade do Senhor, tá? Porque senão eles acabam achando brecha e voltam 7 piores. Então se um já era ruim, 7, né, com mais um, 8, é pior ainda, tá bom? Deixa aí no comentário se você já teve alguma experiência dessa, tá bom? Deixa aí no comentário. E aí, o que você fez também quando você viu? Se você sabe que tem alguém passando por batalha espiritual, envia este vídeo, coloca nos status. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu tenho visto muitos likes, muitos comentários e muitos compartilhamentos. Que Deus venha te abençoar grandemente em nome de Jesus. Deixa aí também nos comentários os pedidos de oração que estão sendo diariamente apresentados ao Senhor, tá? E, né, eu acredito que esse vídeo aí é de grande valia, né, para pessoas que estão em batalha espiritual. E eu preciso falar desse tema porque às vezes é um tema que muita gente não quer falar, mas que tem pessoas que estão passando por isso. E até tem uma dificuldade, né, dependendo do ministério que congrega, de pessoas que não querem falar sobre isso, mas Deus levantou este canal e este trabalho exatamente para abençoar a tua vida, tá bom? Me segue lá no Instagram, tá? @acamirocha. Inscreve no canal, não se esquece, um grande abraço e até o próximo vídeo. E coloque esses vultos aí para correr, no nome de Jesus.